enfim, de falar sobre redes sociais, os clichês que elas criaram para as pessoas ficarem preocupadas se estão apaixonadas ou não, se elas têm que se mostrar ou não. O quanto a música, o cinema e as novelas contribuíram para dar uma espécie de clichê pro amor. O quanto que eles dão uma pegada de que eu preciso viver aquilo. Uma idealização. É, uma idealização. O quanto essas três artes colaboraram, assim. E aí a minha pergunta é uma pergunta do lado negativo mesmo. O quanto elas puderam... Eles atrapalharam, assim, as pessoas de, meu Deus, eu não tenho aquela história da novela, eu não tenho essa música, a letra dessa música não tá dizendo que é a minha vida. Eu li aquele filme que todo mundo achou legal, aquela comédia romântica, não me adaptei, não é a minha vida, enfim. O que vocês podem dar pra gente, tu, Mauro, e tu, Carlos, o quanto que esse lado de clichê atrapalhou um pouquinho as pessoas? Acho que a gente não pode acusar uma arte de produzir clichês, né? Eu acho que todas as artes, em algum momento, elas estão baseadas em algum estereótipo, né? E esses estereótipos, eles estão baseados em alguns sentimentos que se repetem na espécie humana. O problema é tu ficar só no estereótipo, né? Se tu pensar, sei lá, o amor trágico, Romeu e Julieta, é um estereótipo, né? Quer dizer, eles se querem, mas não podem ficar juntos, tentam ficar juntos, e aí, como não conseguem, acabam morrendo tragicamente, né? Tudo depende da maneira como tu conta essa história, né? Romeu e Julieta pode ser montado de um modo completamente revolucionário, aliás, já foi feito várias vezes, né? Então, em todas as artes há esses momentos de sublinhar alguns traços da espécie humana. Mas uma boa história é aquela que parte de um clichê, mas não termina num clichê. Né? Então, cabe ao espectador saber separar. Vou te dar um exemplo, né? Melodrama. Melodrama é aquela história de amor muito romântica, melodrama porque tem a ver com música, né? Melodia, etc. Tu pegar os filmes do Almodóvar, o que ele faz? Ele pega o melodrama e transforma esse melodrama numa forma de arte altamente sofisticada e que nos faz pensar muito sobre as relações humanas. E ele parte, às vezes, de alguns clichês, né? Mas ele dá a volta neles. Então, eu acho isso, que as pessoas que vivem no estereótipo, que querem, só consomem estereótipos, têm mentalidades, digamos assim, que não foram despertadas ainda para as verdadeiras obras de arte, né? Isso acontece bastante na música também. Se tu pegar o sertanejo universitário hoje, essa história de viver a sofrência, né? Eu diria ali que, bom, eu não escuto muito, mas sempre que eu escuto, né, sem querer, a mensagem é sempre a mesma, né? Eu te amo, eu sofro muito, eu vou conseguir tudo para te conquistar, enfim. Aí é uma sucessão de estereótipos mesmo, né? Mas, enfim, cada um escolhe o seu gênero musical e que fique feliz com ele. Mauro, por favor. Olha, eu concordo com o Gervásio. Realmente, bom, primeiramente, claro, o que vale é uma história muito bem contada, não é? E aí você tem um sucesso, por exemplo, de Minha Doce Namorada, que é o suprassumo também do romantismo na televisão. Agora, é claro que o que faz o êxito da telenovela mundial é porque ali as coisas se resolvem bem, ou seja, há uma identificação, há uma projeção e há um alimentar do vazio, né, do ponto de vista até da psicologia da mídia e da composição da história, do enredo, da trama, das personagens. Existe essa identificação que nasce, como eu falei, obviamente, no século XIX, com o romance francês, e encontra um terreno fértil aqui no Brasil, por questões de colonização, inclusive. Agora, do mesmo modo, né, e aí realmente quem impera é a dramaturgia mexicana, que é a maior do mundo. Com Marimar, Maria Mercedes, a Usurpadora, ou seja, o amor... Adorava. Realmente, eu também, e conheci até a Guerra do Hispânico em Miami. Muito Olha. Linda, por sinal. Bom, o que se passa? É uma grande atriz. Então, agora, quando você vem a novela brasileira, isso é uma característica do Brasil, da inquietude dos nossos autores, dos anos 70, sobretudo, oriundos, na sua grande maioria, do teatro. Então começou, e também de radionovela e também do cinema, porque realmente a TV
para citar Oswald de Andrade, foi um caldeirão de emoções. A novela tudo abarca, como o gênero romântico, né, que abarca qualquer sentimento, daí a permanência do melodrama e do romantismo na nossa vida, inclusive, e sobretudo na América Latina. Pois bem, então você tem que, por exemplo, a novela Escalada, o Tarcísio Meira fazia um par com uma hora com a René de Vilmont, depois um casamento que não funciona com a Suzana Vieira. Por sinal, estou acabando de escrever a biografia da Suzana Vieira, e ele termina sozinho a novela, ou seja, o que lhe importava era realmente a vida dele, e as duas mulheres terminam cada um para um lado. No Astro, a Jeanette Claire fez com que a Amanda, pelo papel da James Fah, conclui que era melhor viver sozinha do que ter um homem como era o Herculano Quintanilha, que preferia política, que preferia ser cartomante, que era o papel do Francisco Cuoco. Então, vagarosamente também, os autores foram mostrando outras composições de amor, ou seja, o amor por si, várias facetas, matizes variadas, situações distintas do amor que envolve toda a riqueza humana no mundo, né? Sobretudo a dramaturgia da televisão no Brasil. Isso temos que ressaltar realmente, que foi autores como Braulio Pedroso, já falei o Lauro César, a própria Ivani Ribeiro, foram tratando de dar outra configuração para o amor. Mas obviamente que digamos assim, a busca dessa completude é que faz o sucesso da telenovela no mundo.